Muito bem, leitores do blog BN Comunicação, estamos aqui com o pastor e conferencista, né, Nelson Nascimento, e ele vai falar hoje é o dia do combate à tolerância às religiões, então um tema muito importantíssimo, e hoje nosso tema hoje será voltado a esse assunto, apesar de existir muitas discriminações ainda religiosas, e hoje você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora através do portal BN Comunicação. Boa tarde, pastor. Boa tarde, BN Comunicação, a esse blog, esse portal maravilhoso que tem trazido informação ao povo são filipense, baiano, né, e brasileiro. Eu sempre digo que esse canal aqui seu é um canal que revela para a sociedade brasileira talentos, acontecimentos, notícias em tempos reais, e também é importante ter pessoa como o Beni, né? É importante ter pessoa como o Beni, principalmente aqui na nossa cidade, que é uma ferramenta que Deus tem te dado para trazer as informações ao público que carece de informações. Então, muito obrigado por esta fase inicial de nos conceder uma entrevista, ou melhor dizendo, ceder um espaço para a gente dar uma entrevista, falar de um tema tão polêmico, né, que ao longo dos anos vem sido discutido no nosso meio, e feliz em ter essa oportunidade aí. Vamos lá, estamos prontos na tarde desse dia. Pois é, e a gente se sente prazeroso também. Pastor, relacionado ao tema, né, tolerância às religiões, hoje é o dia das religiões, existem várias religiões, várias doutrinas, né? O que é que você aponta nesse momento em relação a todo esse nível de religiosidade do nosso país? Tony, veja bem, a importância da religião, nós entendemos no sentido original da palavra religião, significa para nós religar. Religar o quê? Religar a criatura caída, a criatura pecadora, a criatura que estava prostrada em direção a um caminho de perdição para Deus. Nesse sentido, a palavra religião ela tem boa valia. E como você acaba de apresentar para nós aqui, a questão do crescimento, do expansionismo das religiões. Desde quando a intenção do expansionismo das religiões seja de fato levar o homem a ter um encontro com Deus, o Criador, para mim nada contra. Ainda existe preconceito religioso, pastor? Muito. Essa pergunta é quente aí, já começamos com uma pergunta quente. Beni, é o seguinte, a pergunta que a gente tem que fazer é essa aqui. O que é intolerância religiosa? O que é intolerância religiosa? Para você que está nos assistindo, você precisa entender o conceito da palavra intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um ato que o indivíduo ele pratica em relação a outra pessoa. Porém, este ato ele vem com uma discriminação e um preconceito em relação a uma determinada pessoa que tem a sua prática religiosa diferentemente da sua. Então, intolerância religiosa é isso aí. É um ato que a pessoa tem e esse ato ele está embasado com atitude preconceituosa e discriminadora em relação a uma outra pessoa ou, quem sabe, uma outra entidade que a sua prática religiosa, a sua forma de crença é totalmente diferente da que aquela pessoa está praticando. Ok. Relacionado ao tema, né, existem também pessoas, né, muitos ainda não, na verdade, vivem em dúvida. Alguém pode pensar, meu Deus, existem tantas igrejas, tantas religiões, e a pessoa, na verdade, fica assim indecisa, sem saber para onde vai, né? Sem ter aquela convicção para onde vai. O que o Senhor faria, no caso, no lugar dessa pessoa? Melhor dizendo, o que essa pessoa deveria fazer para ela ter uma convicção daquilo que ela realmente quer, pastor? Olha, a Bíblia vai dizer que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós entendemos que a religião, do que se trata a denominação, é isso que o senhor quis falar,
a religião, naquilo que se trata a denominação, eu acredito naquela palavra que o apóstolo Paulo fala da multiforme graça do Senhor. Ou seja, em cada denominação, Deus trabalha de uma forma diferente. Então nós temos aí no Brasil uma das maiores denominações, a Assembleia de Deus, a Batista, Cristã do Brasil, Metodista, Presbiteriana. Nós temos as novas denominações do nosso Brasil, as conhecidas como Neopentecostal, Mundial do Poder de Deus, Universal, e por aí vai. Mas em cada denominação destas, Deus ele trabalha de uma forma diferente. Até porque nós somos indivíduos, e cada indivíduo, embora nós somos formados da mesma matéria, corpo, nós somos formados da mesma matéria, mas em relação a visão, a gosto, então cada um vai de acordo com aquilo que ele se sente melhor. Então, o que é que eu digo para você que me assiste? Se você está em dúvida qual a religião ou qual a denominação você deve seguir para que você possa ter um encontro com Cristo, primeiro, dizer para você que o encontro com Cristo não se tem por causa da denominação. O encontro com Cristo, o indivíduo, ele tem esse encontro com Cristo por causa da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, a denominação em si, que muitos confundem a religião com a denominação. Mas falando sobre a denominação em si, é o local onde eu vou ali aprender, onde eu vou desenvolver o meu talento, a minha chamada. Então, é mais ou menos por aí. Mas em relação à vida com Cristo, ao encontro com Cristo, isso surge a partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo. A partir do momento que eu começo a me relacionar com a palavra de Deus. Agora, a denominação, ela vai servir como o desenvolvimento naquilo que diz respeito ao aprendizado, ao conhecimento de Cristo, à formação religiosa, ministerial. Então, é mais ou menos por aí. Deu para explicar mais ou menos aqui a diferença em relação a ter um encontro com Cristo, seguir a Cristo e a denominação. Dia 21 de janeiro de 2019, dia da religião. E aquelas pessoas, pastor, que sempre a gente ouve falar assim, na lei que eu nasci, eu devo morrer. Rapaz, é complicado, até porque a Bíblia disse que Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João Batista. Após João Batista, Deus ele vem falando com a humanidade através do Espírito Santo de Deus. E isso mediante a palavra. Então, respeitando a todas as pessoas, mas eu creio que o indivíduo que ele fala isso, eu acho que está tendo uma certa ignorância espiritual aí, para ele ter um certo entendimento do que é de fato a lei. Mas, na verdade, a pessoa que ela diz isso, ela está dizendo o seguinte, que eu nasci na denominação tal e eu vou morrer nessa denominação. É o conhecido como crente religioso. Para finalizar aqui a nossa entrevista, o pastor Nelson Nascimento ele vai deixar uma mensagem para o dia da intolerância religiosa, né, que é um tema que está sendo abordado nesse momento através do nosso portal. Fique à vontade, pastor. Ele também vai deixar uma palavra, né, para você que está nos assistindo ao vivo e na live também e através do blog Beni Comunicação. Beni, veja bem, a você que nos assiste nessa tarde, é importante que você divulgue este vídeo para que chegue a milhares de pessoas a informação através das redes sociais. Nenhum evangélico, candomblessista, espírita, seja qual for a sua religião, se essa pessoa ela pratica atos de intolerância religiosa, essas pessoas elas não representam a Cristo e nem nos representam. Porque a igreja, independente se seja evangélica, se seja candomblessista, se seja do espiritismo, se seja da Umbanda, não importa, mas a intolerância religiosa ela está relacionada à prática da discriminação e do preconceito religioso. Nós,
há muito tempo atrás, ainda existem pessoas que tinham uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas de matriz africana. O candomblé, a umbanda, a quimbanda. Então, já saíamos chamando essas pessoas de endemoniados, pessoas que servem a demônios, e com isso causavam uma separação, uma barreira, gerada por essa discriminação e essa intolerância religiosa. E até no nosso meio, nós que somos evangélicos, existe a intolerância religiosa. Então, se tu congrega numa denominação e de repente sai dessa denominação e você vai para uma outra denominação, aquela denominação que você saiu, de repente você encontra com os irmãos na rua e não me dão mais a paz do Senhor. Então, eles acham que a denominação deles é aquela única, exclusiva, que vai para o céu. E se alguém sai dali, essa pessoa está perdida. Isso é uma prática de intolerância religiosa dentro da própria denominação. Mas vamos olhar um pouco aqui à luz das Escrituras. O tempo já está, não nos espera mais, mas rapidinho. Olha que está escrito, Atos capítulo 10, versículo 28 e 29 e 34, que diz assim: E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo isso na casa de um homem cujo nome se chamou Cornélio, e Cornélio tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Cornélio não era judeu, Cornélio era estrangeiro e ainda ele era romano. Cornélio não servia ao Deus que os judeus serviam. Cornélio servia aos Césares. Mas Cornélio, se você for ler o contexto bíblico, Atos capítulo 10, a Bíblia diz que quando Pedro está na casa de Cornélio, ministrando a palavra, Deus batiza Cornélio e a sua família com o Espírito Santo. Só que Deus tinha falado com Pedro antes, porque Pedro tinha tido um sonho. E ele via vários animais considerados impuros e imundos na sua época dentro de um lenço. E ele ouviu uma voz do céu que disse, mate e coma. Aí Pedro disse, eu não vou matar e não vou comer, porque eu nunca provei algo imundo e impuro na minha boca. Só que mais tarde Pedro veio entender que a visão que Deus passou para ele foi em relação à vida de Cornélio e à sua família, porque eles sofriam preconceito religioso e discriminação religiosa em sua época, pelo fato de não ser judeu e pelo fato de não servir o mesmo Deus que os judeus serviam. Isso também está caracterizado no livro de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Eles eram de Samaria e quando Jesus passa por Samaria, que encontra com a mulher samaritana, ela vai dizer, olha, nós que somos samaritanos não nos comunicamos com vocês que são judeus. Mas ao longo, se você for entrar no contexto bíblico, você vai entender que tanto samaritano quanto judeu era um povo só, todo mundo era judeu. Mas havia uma separação, havia uma intolerância religiosa. Então, geralmente, a intolerância religiosa, ela vem acompanhada com a prática do preconceito e da discriminação. Ainda falando sobre intolerância religiosa, Romanos capítulo 10, versículo 12, está escrito assim, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha que o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou um cristão, mas eu não posso dizer que o meu irmão católico não vai para o céu, porque a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu prefiro ficar com a revelação clara da palavra de Deus. Então, para você que nos ouve, esse dia é um dia especial, muito importante para que isso seja propagado. É o dia do combate, eu poderia dizer assim, hashtag não à intolerância religiosa. Porque seja o cristão, seja o líder, que dificilmente eu acredito que o líder ele faça isso ou induza o seu povo a isso. Mas nós
amamos os irmãos da matriz africana, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do homossexual, o satanista, seja lá o que for, nós amamos a pessoa e respeitamos a sua religião, a sua denominação, porque é uma escolha que até o próprio Deus respeita. Então, acho que cada ser humano ele tem um direito à liberdade religiosa. E nós, como cristãos, não podemos hostilizar a pessoa, ofender, discriminar pelo fato da sua prática, da sua denominação ou da sua visão religiosa seja diferente da que eu sirvo. Então, acho que suponhamos que na tua casa são quantos irmãos? Na tua casa são quantos irmãos? 5. 5 do mesmo pai e mesma mãe? Isso. Pronto. Todos saíram do mesmo pai e da mesma mãe. Mas se você chegar na casa do seu outro irmão, o costume lá vai ser igual ao da sua casa? Não vai. Certo? Na minha casa são 3 irmãos. Cada casa é diferente da minha. Eu chego aqui, eu durmo tarde. Na casa da minha irmã, ela tem um costume de dormir cedo. Na casa do meu irmão, 4 da manhã ainda está acordado. Acorda 9, 10 horas da manhã. Então, nós somos filhos de um mesmo pai, mas o costume, a forma de ver as coisas são diferentes. Então, de uma forma mais ampla, mais clara, que eu estou usando aqui uma figura de linguagem, independentemente se você é cristão, se você é católico, se você é da Umbanda, se você é da Quimbanda, e você tem a sua visão em relação à religião ou à denominação que você serve, siga em frente. Cabe a nós respeitar e cabe a Deus julgar quem está certo e quem está errado. Então, amor acima de tudo e respeito e paz para todos. Vamos dizer não a essa prática tão triste e lamentável que tem aí alastrado, que você não seja um intolerante religioso, mas que você aprenda a partir de hoje respeitar, considerar e amar as pessoas acima de tudo, independentemente da sua prática religiosa e da denominação que você serve. Bem, muito obrigado aí por essa oportunidade de estar me concedendo essa palavra, tá certo? O blog da comunicação. Continua aí firme em frente, que a vitória é certa na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos aí. A paz de Cristo para a sua vida. Tamo junto e misturado. Não esqueça de dar o like aí, tá certo? E se inscrever também no meu canal e divulgar aí essa entrevista dessa tarde, que com certeza ela será muito gratificante e edificante para quem vai estar nos assistindo aí. Em nome de Jesus. Valeu, Beni. Obrigado, pastor Nelson. Ficamos por aqui e através do blog Beni Comunicação você confere aí essa matéria falando sobre o dia 21 de janeiro, intolerância religiosa. Forte abraço a todos, direto da redação para o blog Beni Comunicação.